Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre conto. Acompanhem comigo. Bom, você lembra o que é o gênero conto? Então, lembre-se que o gênero conto ele faz parte da literatura. Como o próprio nome diz, conto é uma história que é contada ou lida também, certo? Vamos acompanhar aqui um conto com o título A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Ouça lá a leitura. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia, chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou, falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Ciaelpídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Olha só que interessante esse conto, né? Então vocês perceberam ali, né? O título, A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Será que é a falta de verdade? Ou será que é algo relacionado à imaginação? O que você pensa a respeito, né, desse texto? E aqui uma série de situações que são contadas, né? O menino sentiu essa liberdade de contar algumas situações ali que ele visualizava à sua mãe. E a mãe, pelo jeito ali, pelo que nós acompanhamos o texto, não acreditava, inclusive ficou preocupada com tudo que era narrado pelo filho, certo? Bom, esta história então que nós fizemos a leitura é de um dos maiores escritores do Brasil. Sabe quem é ele? Carlos Drummond de Andrade. Ele foi poeta, contista e cronista brasileiro, certo? E o texto que nós fizemos a leitura, ele é considerado como um conto. O que é o conto? Ele tem características de ser um texto curto, é uma história, né? É uma narrativa literária, pertence então à literatura, certo? São aqueles textos que não partem da realidade, mas sim são imaginários. Tem um começo, meio e fim, então uma sequência lógica de ideias e de informações. Eles são narrados de maneira breve, porém é o suficiente para contar uma história completa, certo? Então não é um resumo, mas é sim uma história completa, tá? E vamos pensar juntos um pouquinho. Olha lá. Com base no conto, como podemos explicar que Paulo é incapaz de ser verdadeiro, né? Ele é incapaz de ser verdadeiro porque nós temos aqui uma visão de adulto e uma visão de criança. A visão do adulto é que algumas coisas são bobagens, besteiras, né? São pensamentos ali que não agregam muito. Mas a criança, ela criava uma realidade paralela, certo? Uma realidade de fantasia, de sonho e de imaginação, o que o adulto nem sempre é capaz, certo? Por questões de trabalho, de ter vários ali compromissos, então acaba não tendo, né, essa percepção imaginária, certo? E mais algumas coisas em relação à pontuação, né? Vamos observar. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Então, no trecho acima, o que os 2 pontos e o travessão indicam? Nós percebemos que no trecho é um exemplo de discurso direto. O que é o discurso direto? É quando eu uso a fala real do personagem, sem mudar nenhuma palavra, tá? Então, que é o caso da fala do Dr. Epaminondas. E foram utilizados os 2 pontos para antecipar quem ia falar, que era o Dr. Epaminondas. O travessão, ele serviu para marcar a fala, reforçando a ideia, então, do uso do discurso direto, certo? Perfeito? Então, nesse vídeo falamos sobre conto, espero que vocês tenham gostado e até breve.